Olá, pessoal. Tudo bem? Semana passada a gente viu como é o seno e o cosseno dentro do ciclo trigonométrico, né? A gente já viu, fizemos alguns exercícios, a gente vai corrigir ainda alguns exercícios, e hoje nós vamos ver como que funciona a tangente, tá? Como é a tangente dentro do ciclo trigonométrico. Muito parecido com o que a gente viu de seno e cosseno, né? A tangente, a gente já tem aquela tabela dos ângulos notáveis do 30, 60 e 45 que não vai mudar. O que vai mudar agora aí vai ser, porque vai ser dentro do ciclo, mas é muito parecido mesmo com seno e cosseno. Vamos dar uma olhada. Vou compartilhar o livro com vocês e a gente vai vendo passo a passo aqui, tá? Então, temos aqui, né, a tangente de um arco. É legal que vocês vão entender de onde vem aqueles números, né, do porquê, né, que a tangente de 45 vale 1, né, a tangente de 60 vale raiz de 3, a tangente de 30 vale raiz de 3 dividido por 3. Esses são os valores, tem outros valores, mas esses são os mais conhecidos, né, chamados de valores notáveis da tangente. Então, a tangente, existe um eixo das tangentes que fica paralelo ao eixo que a gente chama de y, né? O livro adotou como eixo V, eixo na vertical, ok? Então, esse eixo lateral aqui, ó, é um eixo da tangente, é um eixo que a gente não costuma colocar quando a gente vai fazer o plano cartesiano, mas ele existe, ele tangencia, ele rela, né? Tanger significa tocar, então ele toca em uma parte aqui do ciclo trigonométrico. E aí, aqui ó, ele definiu, né, uma reta que passa pelo ângulo que a gente vai definir, que é o arco, e chega até a reta da tangente. Ó, esse ângulo aqui, que está aqui, é o de 45 graus, tá? Ó, pega bem no meio aqui, metade de 90, tal, 45 graus. Aí você percebe, a tangente de 45 é 1, porque ó, chega aqui no 1 direitinho, no valor 1 aqui do eixo y. Por isso a tangente de 45 vale 1. Ela cria um triângulo imaginário onde o cateto oposto é unitário. Lembra que a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ok? Então a gente busca ele aqui nos valores do eixo y. Esse é o eixo das tangentes dentro do ciclo trigonométrico. Essa é a explicação. E aí, né, ó, a gente já conhece essa relação, ele define essa relação que a gente vai usar. Tangente é o seno dividido pelo cosseno. Seno, cateto oposto, cosseno, cateto adjacente. Tá? Ok? E aí nós temos já. Ele coloca alguns exemplos aí onde não vai acontecer nunca a tangente. Quando a reta da tangente coincidir com o eixo U, ou seja, com o eixo na horizontal, nós vamos ter zero. Tangente de 0 grau é zero. E a tangente de 180 graus também é zero. Quer ver? Voltando lá no desenho, ó. Quando eu estou aqui no 0 grau, o y vale zero. Então, não vai dar na tangente no zero. Quando eu estiver aqui no 180 graus, a mesma coisa, né? Vai cair aqui no zero. Então, a gente projeta os valores de y no eixo da tangente. Vai ser zero. Tangente de 0 graus dá zero. Tangente de 180 ou π dá zero. Tá? Por outro lado, quando for aqui, né, no 90 graus, ó, tangente de 90 graus, como que eu vou coincidir, né, com o eixo? Como que eu vou passar uma reta que passa pelo 90 e chega até aqui partindo da origem? Não vai dar, né? Não tem como eu passar pela origem, passar pelo 90 graus e chegar nessa reta. Então, no 90 graus, como o cosseno de 90 é zero, né? O cosseno de 90 vale zero.
O cosseno de 270 também vale zero, porque aqui é a coordenada 0 de x, 1 de y. Aqui embaixo, no 270, é a coordenada 0 de x menos 1 de y. Então, onde vale zero o cosseno, não existe a tangente, porque eu não posso fazer nada dividido por zero. E também não tem como eu partir da origem, passar no 90 graus e chegar na reta da tangente, né? Impossível eu pegar, sair da origem, passar uma reta que passe pelo 90 e chegue até aqui. Vai ser duas retas, uma até aqui e outra até ali. Então, não existe, tá? Não está definida, não tem a tangente de 90 ou de π e a tangente de 270, 3π. Então, não existe tangente nesses dois lugares, que é o que ele está falando aqui. Tá? Quando coincide com um eixo Y, um eixo V, que ele chama aqui, não existe a tangente nem de 90, nem de 270. Ok? Esses dois extremos não vai existir tangente. E aí ele fala dos sinais, né? Como o eixo das tangentes é orientado para cima, né? Aqui, tudo positivo, tangente positiva. E aqui também, se eu partir aqui, fazer lá a redução ao primeiro quadrante, eu vou chegar na parte positiva. Dá para ver isso também pela regra de sinais, né? Como é seno dividido pelo cosseno, quando tiver sinais iguais de seno e cosseno, a tangente vai ser positiva. No primeiro, mais, mais. No terceiro, menos, menos. Seno mais, cosseno mais. Aqui no terceiro, seno menos, cosseno menos. Como é uma divisão, sinais iguais vai dar positivo. E no segundo e quarto quadrante, aqui, seno mais, cosseno menos. Sinais diferentes, a divisão vai dar negativa. Aqui, cosseno mais, seno menos. Sinais diferentes, tangente negativa. Então, a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrante, e a tangente negativa no segundo e quarto quadrante. Ele coloca maior que zero, positivo, menor que zero, negativo. E os valores notáveis da tangente que a gente já estava falando, não. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Aí, por que é raiz de 3 sobre 3? Está vendo? Raiz de 3 dividido por 3, deixa eu fazer rapidinho, raiz de 3 dividido por 3, dá 0,57, dá menos que 1, 0,57. Tangente de 45 dá exatamente no 1, porque aí forma um triângulo que tem o cateto oposto igual ao cateto adjacente, tá? É mais ou menos isso, dá exatamente no 1. Triângulo isósceles, dois lados iguais, o cateto oposto é igual ao cateto adjacente. O grau aqui, desculpa, o raio é unitário, vale 1. Aqui, então, o cateto oposto vai valer 1 também. E no de 60 graus, que é raiz de 3, 1,73, está lá em cima, maior que 1. Então, esses são os valores da tangente. Existem outros, mas esses são os mais usados aí, chamados de notáveis. E também pode ser chegar neles, nos valores, fazendo a divisão do seno pelo cosseno, vai dar os valores que a gente já conhece. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, e tangente de 60, raiz de 3. Esses são os mais usados, tá? Tem os dos extremos também, né? Tangente de 0, 0. Tangente de 90 não existe. Tangente de 180, 0. E tangente de 270 não existe. Tá? Todos os ângulos que estiverem no primeiro quadrante e no terceiro quadrante vão ter os valores positivos de tangente. Quando tiver no segundo quadrante e no quarto quadrante, como a gente vai passar uma reta que passa aqui pelo centro, vai cair na parte negativa do y, vai ter o valor negativo. E aí tem a redução do primeiro quadrante igual o que foi no seno e no cosseno, tá? Não, tem o valor de x, aqui π menos x, o que falta para chegar no 180, no segundo quadrante.
No terceiro quadrante, o que passou de 180, π mais x. Igualzinho era não, ainda é. Igualzinho é do seno e do cosseno. E no quarto quadrante é quanto falta para chegar no 360. 2π menos x. Ou 360 menos x, é quanto falta para chegar no 360. Essas são as maneiras de reduzir ao primeiro quadrante, do mesmo jeito que a gente faz com o seno e com o cosseno. Exemplo, né? Quanto vale o tangente de 315? 315 vai dar 360 menos 315 vai dar 45. Ou seja, o 315 se relaciona com o 45. Ah, mas aqui eu estou no quarto quadrante. Como no 45 a tangente vale 1, no 315 ela vai valer menos 1, porque está na parte negativa aqui do y. Tá? Tangente de 240. Se você for ver, eu passei, né, 180 mais 60 dá 240. Então, ela se relaciona com os 60 graus. Ok? Tangente de 60 é raiz de 3. Tangente de 240 também vai ser raiz de 3. Não vai mudar o sinal, ela vai pegar na parte de cima da tangente aqui, passando pelo centro. Se for no segundo quadrante, um exemplo lá, tangente de 150. Falta 30 para chegar no 180. Então, a tangente de 50 se relaciona com a tangente de 30. A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Como no segundo quadrante a tangente é negativa, vai ser menos raiz de 3 sobre 3. Mesmo jeito que a gente fez com o seno e com o cosseno, só que agora com os valores da tangente. E olha os exemplos, né? Exercícios resolvidos, que são os exemplos. Determine o valor da tangente de 1845 graus. Passou de uma volta, é óbvio, né? Então, ó, 1845 dividido por 360 vai dar 5 voltas completas e sobrar 45 graus. Então, a tangente de 1845 é igual à tangente de 45, que é igual a 1. Tá? Mesmo jeito, tá vendo? Reduz lá, divide por 360 para saber a primeira indicação, né? A primeira volta, deu 5 voltas e voltou a parar. A primeira determinação, 45 graus. Ou seja, 1845 são 5 voltas e para no 45. Tangente de 45 é 1. Aqui ele colocou, né? Determina o valor de tangente de 25 π-terços. Ele fez usando π mesmo, não passou para graus. Ele fez assim, ó, ele deu uma desmembrada aqui. Ó. 25 π-terços é a mesma coisa que 24 terços, que é 8, e sobra π-terços. Então, ele deu 8 voltas, 8π são 4 voltas, né? 2π cada volta. Então, 8π são 4 voltas e parou no π-terços, que é 60 graus. 180 dividido por 3. Então, tangente de 25 π-terços é igual a tangente de π-terços, que é igual a raiz de 3. Esse aqui eu fiz também em graus para vocês verem aqui. Ó. Então, ó, você tem aqui, se quiser, né? Se a gente tiver que passar para grau, quem não quiser trabalhar com radiano, não tem problema, passa para grau. O importante é saber resolver. Lembrando que cada volta é 2π, dá para fazer também por radiano, mas qualquer problema, né, qualquer dúvida, lembrem que tem essa segunda maneira de fazer, que é você passar o ângulo em radiano para grau, para resolver em grau. Olha como é que fica, vai dar a mesma resposta. 25 π-terços, fiz aqui do lado no Word, 25 π-terços é igual a 25 vezes 180 dividido por 3. Troquei o π por 180, 1.500 graus. 1.500 dividido por 360 dá 4 voltas inteira e o resto é 60, tá? 360 vezes 4 vai dar 1.440,
1.500 tira 1.440, o resto é 60. E a tangente de 60 é raiz de 3. Então, são dois caminhos diferentes que chegam no mesmo lugar. Tá? Vocês que optem pelo caminho que vocês ficarem mais seguros aí, que vocês acharem melhor. E depois, ele colocou aqui uma expressão, né? Uma expressão, e ele usou os dois exemplos aqui. Ó. Qual determina o valor da tangente de 1.845 dividido pela tangente de 25 π-terços? Ele trocou, né? Já vimos que a tangente de 1.845 é igual a 1. Então, trocou por 1. Já vimos também que a tangente de π-terços é raiz de 3, trocou por raiz de 3. Ficou 1 sobre raiz de 3. Aí ele coloca a resposta que é raiz de 3 sobre 3. Essa parte aqui, ele pulou a resolução, aí, a racionalização dos denominadores. Então, vou mostrar para a gente lembrar também que quando a raiz estiver no denominador, né, existe uma regra que a gente tira a raiz do denominador, fazendo a multiplicação, né, da racionalização de denominadores. Esse raiz de 3 sobre raiz de 3 está fazendo o papel do número 1, né? Toda vez que eu tenho numerador igual ao denominador, vale 1. Então, esse raiz de 3 sobre 3, multiplicado por 1, qualquer número, né? 1 raiz de 3, 1 sobre raiz de 3, multiplicado por 1, um especial aí, que é o raiz de 3 sobre 3, é igual a 1 vezes raiz de 3 da raiz de 3. Raiz de 3 sobre raiz de 3, da raiz de 9, corta, sai o 3 da raiz. Então, esse último passo aqui, a gente chama de racionalização de denominadores, a gente já viu bastante, é bem utilizada na matéria de trigonometria. Então, lembrando, toda vez que a resposta, a raiz estiver no denominador, tem que fazer a racionalização para que o denominador vire um número racional. O denominador não pode ser um número irracional. Raiz de 3 sobre 3, como está no livro aqui, é a resposta final. Ok? Ele pulou a racionalização, só colocou a resposta, crendo que todos nós já sabemos fazer. Então, estou passando só uma revisão para a gente lembrar. Viu? A ideia da tangente é muito parecida com a ideia do seno e cosseno. Então, depois tem alguns exercícios aqui da página 325, que eu vou estar pedindo para vocês fazerem logo após vocês assistirem essa videoaula. Vou estar no Meet, né, para tirar dúvida. Então, assistam o vídeo, tentem fazer os exercícios, façam os exercícios. Qualquer dúvida, acessa o link que vai estar no Meet, para a gente estar tirando a dúvida de vocês aí. Tranquilo? Bem fácil, né? Bem parecido com tudo que a gente já tinha visto aí. E aí a gente fecha as 3 razões trigonométricas que a gente trabalha dentro do ciclo trigonométrico até agora, tá? Então vai ficar seno, cosseno e tangente. Beleza? É isso aqui hoje, tá? Façam os exercícios, eu vou estar anotadinho lá no link para vocês, no Classroom, qual é a página, quais são os exercícios, e a gente volta a se falar logo mais, tá bom? Obrigado, bons estudos e até a próxima aula.